Boa noite a todos. Vamos abrir Isaías 57, versículos 1 a 7. Perece o justo, e não há quem se impressione com isto. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Entra na paz, descansa nos seus leitos que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueais, contra quem escancarais a boca, e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? E que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales, nas fendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresenta ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifício. E ainda tem os versículos, de 1 a 10, irmãos. Eu coloquei de 1 a 7 aqui, mas não é. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, amas-lhe a coabitação e lhes miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que busca, por isso não desfaleces. Vamos orar. Bendito Pai, eu estou com esta passagem aqui do capítulo 57 do livro de Isaías. É inspiração tua, o Senhor nos deu para nós, a igreja pode entender tua linguagem, o mundo não vai entender, mas precisa ouvir tua linguagem. Então cabe a mim, meu Deus, expor tua palavra como ela é. Então dá-me tua graça para isto, dá-me o teu fervor para isto, dá-me a unção do alto, unge meus lábios para pregar com poder a tua palavra, e faz com que ela, poderosa como ela é, vá longe, meu Deus, alcança milhares de quilômetros pelo mundo afora, enaltece o teu nome, edifica a igreja, humilha os crentes e põe os pecadores no pó, até que eles se arrependam e se convertam. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. O tema da mensagem é a triste jornada do ímpio. Vou repetir. A triste jornada do ímpio. Eu tenho essa mensagem toda escrita. Eu passei em frases, tá? Fracionada no Facebook. Hoje eu estou trazendo em forma de pregação para vocês. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, para que vocês olhem o texto. O capítulo 57 de Isaías
É maravilhoso, irmãos. É um capítulo que abre um cenário que nós nunca tínhamos visto. Vai mostrar nesse capítulo duas lições. Eu acredito, elas são as lições principais que tem nesse capítulo. Primeiro, é o que nós vamos tratar aqui, sobre quem sou eu. Quem é você, irmã que está aqui, o irmão? Quem somos nós? E depois vai tratar sobre Deus. Quem é Ele? Então, esse capítulo você vê Deus lá em cima, na glória dele, e vê o homem lá embaixo, na miséria dele. Está vendo aqui? Nesse capítulo você olha para o homem indo para o inferno. E olha para Deus lá no alto. E no fim, queridos irmãos, por incrível que pareça, Deus desce do seu trono para falar com os pecadores. Então, nós temos aqui uma notícia maravilhosa. Apesar que a mensagem é ofensiva mesmo. Ela vai ofender a gente. Você vai ficar perturbado. Ao abrir a Bíblia nesse capítulo e mostrar como Deus rasga o coração. Ele faz isso. Ele mostra quem é Davi lá dentro. Nós não somos melhores do que os outros, irmãos. Esse aqui eu estou batendo nessa tecla sempre, para lembrar que nós viemos de uma família adâmica. Que nós éramos culpados. E na Bíblia Deus rasga o verbo, por assim dizer. Ele mostra. É uma linguagem poética? É, porque quando vocês lerem o Velho Testamento, vocês vão ver como Deus usa esse estilo de palavras que eu posso entender. Os hebreus eram poéticos no falar. Aqui no Brasil, quem faz isso normalmente são os nordestinos. Na Bahia, no Ceará, eles são poéticos por natureza. Os hebreus eram assim também. Eles sempre usavam uma ilustração para mostrar algo. E Deus faz a mesma coisa na linguagem dele. Ele está falando com os hebreus aqui, conosco. Tá? Então, queridos, o que nós vamos ver aqui? Quem é o homem no pecado? Quem são os homens que estão lá fora indo para o inferno? Quem são eles? Então vamos ver a triste jornada do ímpio. Até aqui na vida cristã sua, você aprendeu alguns versículos que falam sobre o homem no pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Você aprendeu alguns outros versículos. Mas aquela passagem que sonda o meu coração, que abre a cortina e mostra um cenário lá dentro de mim, isso vocês não sabiam. E é o que vai mostrar agora. O outro propósito desse livro, sabe qual é? É simples. É para mostrar a grandeza do nosso Salvador. Eu digo e afirmo, a salvação bíblica hoje é menosprezada. Os homens não estão se convertendo a Cristo. Eles não estão vindo à igreja porque reconhecem os seus pecados. Eles aparecem porque querem uma vida melhor. Querem cortejar uma bênção de Deus aqui. Uma vida financeira melhor. Eles não estão gritando, clamando por socorro. O Senhor Jesus Cristo é um Salvador assentado na praia, sem ver ninguém pedindo para buscar, correr lá e buscar e salvar. Não tem isso. Não tem pecadores mais hoje. E isso é um sinal horrível, irmãos. Porque está dizendo que não tem ninguém que invoque o nome do Senhor para ser salvo. Então estou trazendo isso aqui. Irmãos, teria imensa alegria de pregar para
o salão cheio de homens que clamam, ai de mim, homens e mulheres, ao ouvir uma mensagem como esta. Então, não tem nada aqui que vai acariciar sua face, passar a mão no cabelo, dar-lhe um abraço. A Bíblia vai denunciar de que família eu era. E foi pela misericórdia que eu fui tirado de lá. Queridos irmãos, nessa revelação, eu digo a você, não fuja do livro de Deus. Se Deus está me dando a bênção de pregar isto, eu estou pregando. Isso é coisa de Deus. Não fuja, encare. Deus está ferindo o meu coração, mostrando quão miserável, quão digno do inferno eu era. Eu tenho aqui, basicamente, 4 assuntos para serem tratados. Provavelmente não vai dar para passar tudo hoje. E eu não quero correr, senão os irmãos não pegam. Uma mensagem desta aqui, ela tem que ser ensinada com clareza. Se eu correr, vocês não vão entender. Primeiro nós vamos ver a nossa origem no pecado. Agora eu quero que vocês focalizem, coloquem os olhos, coloquem a atenção de vocês no versículo, no capítulo 57, tá? Vocês vão ver aqui que Deus nos chama de filhos da agoureira. Segundo lugar, eu vou mostrar para vocês a nossa jornada de escravidão. E aí vocês vão começar a entender o que é o homem lá fora. Naquela palavra, que vos inflamais junto. Em terceiro lugar, na realidade eu tenho 5 assuntos para serem tratados. A nossa origem no pecado, nossa jornada na escravidão. Em terceiro lugar, mostrarei a nossa jornada religiosa. Sacrificais os filhos nos vales, debaixo das fendas dos penhascos. Versículo 5. Vendo aqui? Em quarto lugar, a vida secreta dos ímpios. Versículos 8 e 10. O que você não vê lá fora, você vai ver agora, na Bíblia. E em quinto lugar, o viver enganado dos ímpios. Vamos então ao começo. Primeiro, a nossa origem no pecado. Olha o versículo que diz, versículo 3. Mas chegai-vos para aqui, vós os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. O que é isso? Presta atenção, que os irmãos vão ver que Deus está mostrando 2 grupos de pessoas aqui. Do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando dos justos, dos crentes. Eles morrem em paz, vão para a sepultura. É um ensino maravilhoso. Mas depois, ele não olha se é judeu, se é gentil, se é membro de uma igreja ou não, se foi batizado ou não. Ele está mostrando de onde nós viemos, irmãos. Vamos lá. Vós, filhos da agoureira. Queridos irmãos, quando nós ouvimos a história da queda em Adão, algumas lições nós precisamos aprender.
que Deus nunca conta a minha história a partir do dia do meu nascimento. Nunca. Deus não se ocupa em falar, puxa, Davi nasceu em 1953 lá na Bahia, filhos de senhor Raimundo e dona Rosa. Não. A Bíblia conta a história do homem a partir do Éden. É ali. A minha história está ali. Então nós temos que conscientizar disto. Você lembra que Davi enfrentou isto? Quando ele caiu com Batseba, matou Urias, que ele foi descoberto, que o profeta apontou-lhe o pecado, ele entrou imediatamente na presença de Deus e confessou, Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A coisa é séria, irmãos. Consciência de onde eu vim. Aqui nós estamos lidando com pessoas adultas, com homens aqui, eu e Gesséus, e as irmãs aqui. Tem o pequeno ali ao lado de sua mãe. Nós entendemos a linguagem de Deus. Nós entendemos que é uma linguagem justa e santa, que Deus está usando para mostrar quem sou eu. Vamos lá. O que Deus faz? Ele passa a xingar nossos pais. O quê? Eu não estou falando de seu Raimundo e dona Rosa. Não estou falando dos pais de vocês aqui. Eu estou falando dos nossos pais no Éden. Você já percebeu que o mundo dá ênfase à mãe? A coisa mais incrível na raça humana é a ocupação com a mãe. Porque Eva foi enganada. A Bíblia culpa o homem. Deus deu a ordem para ele. Mas a mulher representa o foco de atenção do diabo. E o que aconteceu ali, irmãos, é o seguinte. Deus está mostrando de quem somos filhos. Ele diz no versículo 4, versículo 3, digo: chegai-vos para aqui, vós os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. O quê? Deus está falando isso a meu respeito? Será que Ele não respeita Adão e Eva? Mas Ele está xingando. Sabe por quê? Porque a queda foi uma traição. A queda foi um golpe terrível no coração de Deus. A queda foi uma bofetada no rosto de Deus. A Bíblia trata a queda como uma mulher amada que vai e arruma outro homem, como que cuspindo no rosto do marido, como que xingando o marido. A queda foi assim, queridos. Foi o homem, o casal chegando para Deus: nós não toleramos de você, das tuas ordens, nós queremos a serpente, nós queremos o diabo, nós o seguiremos. Então, irmãos, na linguagem divina, a queda foi uma traição, tipo de adultério, prostituição. Não é brincadeira. Eu vejo hoje, irmãos, até crentes brincando com o pecado. Pensa que é coisa simples. Eu vejo moças e rapazes brincando com o pecado. Não tem mais casamento, se unem, vão viver juntos. Limpam os lábios e dizem: não cometi maldade. Está desse jeito. E até dentro das igrejas está acontecendo isso. Queridos irmãos, o pecado é algo sério.
O pecado inflamou a ira de Deus. O pecado traz o horror da fúria de Deus. Então, quando a Bíblia está nos xingando, filhos da agoureira, da prostituta, Deus não está brincando. Então, o que ele faz? Ele chama meus pais, Adão e Eva, nossos pais, adúlteros, prostituta. Mas vamos prosseguir. O que é que... quais são as consequências disto? Primeiro, Deus está mostrando o trágico significado da queda. E então, está dizendo que não teremos por natureza um destino abençoado. Ele está dizendo o quê? Eu não sou filho dele. E aqui eu quero falar para vocês o que o mundo não gosta de ouvir. Nossos filhos não nasceram inocentes. Nós gostamos de pôr o nome meu anjinho. A gente faz isso, eu entendo. Eu tenho meus 2 netinhos. E a gente olha e na nossa linguagem nós falamos anjinhos. Mas no céu não tem anjinhos. Não tem anjinhos desse tamanho lá no céu. Os anjos são poderosos. São seres como fogo. Poderosíssimos. Então eu entendo a linguagem. Não estou censurando. Mas note o que a Bíblia está querendo dizer. Que eu gero homens, eu como pai, você como mãe, nós geramos filhos pecadores. Então, o que a Bíblia fala? Olha o que Jesus falou para os judeus em João 8. Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. Você gosta de ouvir isso? Mas ele fala mais. Raça de víboras. Ele está lidando com homens que se uniram com a serpente lá. Então vocês também são filhos da serpente. Não gostamos de ouvir isso? Mas a Bíblia está falando a verdade. Um outro detalhe é que, sendo assim, não teremos por natureza um caminho santo e puro em nosso andar. Não teremos. Então não esperemos, por exemplo, eu nasci numa família crente. Mas isso não significa que eu teria um caminhar de santidade. Não. Porque meus pais geraram a mim um pecador. Está vendo aqui? Então não se espera de ninguém no mundo que eles vão proceder num caminho que agrada a Deus. Que eles vão fazer a vontade de Deus. Que eles crescerão procurando a Bíblia, as Escrituras para aprender. Não. Nós viemos de quem? A nossa procedência é de quem? De pai e mãe que, na linguagem divina, adulteraram. Zombaram de Deus. Estão vendo agora, queridos irmãos, o que é a verdade? Se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, você nem imagina o que seria a sua vida. Eu tive 3 irmãos que morreram no pecado. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, provavelmente eu já estaria no inferno também. Eu só não caí em profundos pecados grosseiros, porque eu sei que foi a graça de Deus atuando em minha vida antes de eu me converter.
Então a realidade é a seguinte: nós somos aquilo que nossos pais foram. A minha face é a de Adão. Minha natureza é de minha mãe. Nós somos exatamente. Eu tenho falado sempre, eu vejo os pais hoje, não ensinam os filhos desde pequenos quem é Deus. A Bíblia em lugar nenhum manda ensinar nossos filhinhos a orar. Não. Manda ensinar dizendo quem eles são. Que eles irão para o inferno se eles não se arrependerem. Que a culpa do pecado foi nossa. Eles são culpados. E se não houver a misericórdia de Deus, eles andarão por caminhos tortuosos também. Nossos filhos não nasceram crentes, falando com Deus. Eles nasceram pecadores. Outro detalhe, nós somos frutos da desobediência. É por isso que a Bíblia chama filhos da desobediência. Incrível! Eu era um filho da desobediência. Você pode dizer a mesma coisa a seu respeito em tom de confissão. Eu era um filho ou uma filha da desobediência. Porque eu era filho de quem? De um pai rebelde. Então eu serei desobediente. A igreja de Deus hoje está cheia de homens e mulheres rebeldes contra Deus. Fazendo o que querem fazer. E achando que estão sendo abençoados. Deus é pai de filhos obedientes, porque nasceram de novo. Vamos adiante aqui. A terceira lição, aliás, a quarta lição, que emerge desse primeiro ponto, é a seguinte: que há uma inutilidade também. Opa, espera um pouquinho que eu deixei algo de fora aqui. Nós somos frutos de uma união suja. Porquanto ao invés de obedecer a Deus, ouvimos a voz da serpente e obedecemos à serpente. Então vamos lá. A inutilidade do nosso orgulho. O que eu quero ensinar com isso é o seguinte. Veja o versículo, eu estou aqui, capítulo 57, ok? Versículo 4. Então todo mundo olhando aí? De quem chasqueais, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? A primeira lição que aparece aqui, queridos irmãos, é o seguinte: o engano do pecado nos leva a buscar um senso de justiça em nós. Nós estamos num mundo assim. O pecado nos levou a olhar a aparência. Eu olho fulano de tal, ele é mais pobre do que eu. Ou ele não tem a cor que eu tenho. Ou ele não tem a altura que eu tenho. Eu sou mais bonito do que ele. Eu sou de uma família melhor. Está vendo aqui? Eu sou mais intelectual. Então, dentro de uma raça, da mesma família, nós atacamos a mesma família. Então, irmãos, vocês percebem como o Brasil, durante esses anos todos, o governo anterior lutava tentando mexer um problema de discriminação. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam descobrindo a discriminação. Quer dizer, uma coisa escondida, tá? Uma coisa que estava lá dentro apareceu. É a natureza do homem. Quando eu olho para o meu vizinho, para o meu amigo, para o colega de escola, para aquele que trabalha, para aquele que mora num lugar pobre, eu fico discriminando.
esse o problema de discriminação, é o problema exatamente gerado pelo pecado. Que eu me acho que eu sou melhor. É o efeito do pecado. Então veja bem, a mera discriminação de eu rejeitar a pessoa, ela pode se tornar tão forte, tão terrível, que passa a haver até morte por causa disso. É a ausência de um amor verdadeiro, que enche o coração de um ódio tremendo, mortal. É comum ouvir hoje sobre solidariedade, não é verdade? O mundo faz isso. Mas o mundo faz porque o mundo quer se unir num apoio completo para a prática de maldade. O mundo quer formar seu estilo de sociedade do jeito deles. Mas eles não gostam, não toleram o sistema de Deus. Então o sistema de justiça, irmãos, é o seguinte. É que nós achamos que há desigualdade. E então é por isso que há assassinato, escravidão, tá? Há um sentido de que eu sou mais importante, que eu devo viver mais. É por isso que no mundo estão matando criancinhas. Matando. Para fazer remédio para os grandes achar que vão viver mais. Estão fazendo isso. Sempre houve essas maldades na raça humana. Sabe o que estão fazendo? Estão fazendo com seus próprios irmãos. O Evangelho corta tudo isso. O Evangelho tira o ódio. Quando Deus retira a sua mão dessa raça corrompida, o que acontece? Eles começam a matar uns aos outros. Vem devagar. Marido abandona a esposa, mulher abandona o marido. Filhos começam a maltratar os pais e até matar. Crianças sequestradas, jogadas. Acontece isso. Neste mundo, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de adúlteros, na linguagem de Deus. Olha a diferença. É que quando a pessoa se converte, ela entende o que é misericórdia. Está vendo aqui? O que Deus faz na graça é que quando a pessoa é convertida a Cristo, ela começa a compreender o que acontecia com ela anteriormente. Ela passa a olhar com compaixão pelos outros. Ela interessa pelo bem eterno dos outros. Então aquela discriminação agora acabou. E há crentes que até sofrem injúrias, maltratos, por amor às pessoas para que elas se convertam. Em segundo lugar, nossa jornada de escravidão. Estou passando por cima, irmãos. Tinha mais coisas para serem tratadas, mas vou gastar muito tempo. Vamos lá. Vamos para o versículo. Eu sempre perco aqui por causa do vento. 57. Vamos lá. Versículo 4. Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales, nas fendas dos penhascos? Pegue bem a linguagem de Deus, por favor. Repito aqui, igreja tem que pegar a linguagem de Deus. O que ele quer dizer? Vamos lá. Agora nós vamos perceber o que é escravidão no pecado. Eu vou enfatizar isso aqui. Sabe a razão? Porque nós, como crentes agora, nós pensamos que temos domínio sobre as coisas. Não temos.
Eu digo aos crentes aqui, que se não for a graça de Deus, você cai em qualquer pecado que os outros estão caindo aí. Cai. Se eu não buscar o poder da graça de Deus, me humilhar perante Deus, eu cairei. Porque não há poder em mim, irmãos. Os mesmos poderes do pecado que habitam nos homens incrédulos, habitam em nós também. Então estou sujeito a isso. Então, calemos. Busquemos em humildade a graça de Deus para nos segurar. Porque a queda de um crente é feia. Os incrédulos já caíram. Eles estão caídos. Mas a nossa queda é um tombo terrível. Que dói, queridos irmãos. Que nós vamos passar o resto da vida aqui chorando por causa disso. Vamos lá. Como é que Deus descreve escravidão? O que é escravidão ao pecado? Ele mostra aqui, fazendo o que eu disse para os irmãos, usando aquela linguagem que eu posso entender. Veja aí, versículo 5. Que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos. Terebinto, irmão, é uma árvore que não tem no Brasil. Ela tem na Ásia. Ela tem um elemento dentro dela que é altamente inflamável. Pouco tempo atrás, eu vi naqueles homens que trabalham ensinando como sobreviver. Ele foi perante uma árvore dessa, onde tinha um buraco dentro da árvore, e podia riscar o fósforo e pega fogo. Sai aquela resina da árvore, que você pode usar para... pode ser até usado, talvez, para combustível. Mas pega fogo. É o terebinto. Olha o que Deus fez. Ele está mostrando o que aqui? É que a inflamação, a ideia de pegar fogo, é esse o sentido que dá no corpo do homem no pecado. Uma chama que puxa para o prazer. Meu Deus. Então, veja bem. Às vezes, parece que não. Você vê os homens aí fora, homens sérios, cuidando da família, tá? E parece que vai tudo bem, mas de repente Deus tira a mão. E o terebinto aparece, o inflamar, o queimor pelas paixões aparece. Incrível, mas basta Deus soltar. Eu me lembro em Uberaba, eu fui no mercado fazer uma compra, acho que eu estava com minha esposa. Um homem de mais de 80 anos, abria a boca só para falar de paixões sexuais. Está vendo o terebinto aí? Então vamos passar a ideia para os irmãos. Ela transmite aquela ideia de busca por prazer. Não é só na área sexual. Tudo neste mundo é paixão. Eu passo para os irmãos essa ideia então. A vida no pecado é um viver inflamado junto aos terebintos. É como se eu tivesse abraçado aquela árvore, buscando por prazer, querendo me inflamar daquilo por paixões. E o mundo é assim. Então, nesta escravidão, nós vivemos como? Primeiro, nós somos escravizados às paixões dos olhos, da carne e da soberba da vida. É uma paixão por aquilo que eu quero ver. Os olhos anseiam. Eu não posso perder aquele filme.
Eu não posso perder aquele jogo. Eu quero dinheiro na mão. Está vendo? Concupiscência da carne. O anseio final é pelas honras, pelo nome que o mundo dá. Eu quero glória. Eu quero aquela casa mais bonita, aquele carro mais sofisticado. Eu quero ter o que outros têm também. Isso inflama o ímpio. Ele quer isso. Os irmãos vão perceber, outro detalhe aqui, é que essas paixões em si, elas não são erradas. Está vendo aqui? Não são. Os prazeres foram dados por Deus. Nós precisamos deles. Tá? Dentro do contexto bíblico, dentro dos parâmetros da criação de Deus, as paixões são santas. O perigo é quando põe fogo, é quando você pega essa resina e põe o fogo do pecado. Vamos lá. Não há, quando há essas paixões envolvendo a impiedade do coração, não há prazer por Deus e pela palavra. Os irmãos estão percebendo? Vocês não vão ver. Nós abrimos a igreja de manhã, os ímpios passam, vão fazer suas compras. Eles não veem utilidade numa igreja. Eles não veem sentido em trazer os filhos, ouvir da palavra de Deus. Eles não veem sentido em cantar louvores a Deus. Eles não veem sentido no livro que nós temos em mãos, a Bíblia. Eles não têm prazer nisso. Por quê? Eles estão fomentados. Eles estão tomados pelas paixões. O que é que eles pensam? Qual que eu vou comer hoje? Qual é a minha comida do almoço? O que é que eu vou tomar de cerveja? Como é que eu vou estar com meus colegas rindo, brincando, falando de mulheres dos outros? Está vendo? Eles procuram aqueles lugares ocultos para ficarem juntos, fomentando suas próprias paixões, rindo do heroísmo de outros lá fora. Os irmãos lembram, já falei tanto aqui, sobre a família do rei Davi, porque quando Deus tirou a mão do palácio, da família dele, as paixões entraram, imediatamente, e lá estava aquele moço que foi e abusou da própria irmã. O que acontece nas paixões é que gastamos por elas. Os homens trabalham, mas para gastar com suas paixões. Por isso que a Bíblia fala em Tiago: porque vocês estão buscando a Deus, querendo coisa de Deus, para gastar com suas paixões, e chama de mundanos. Amamos a mentira. O mundo, irmãos, é o paraíso das mentiras. Tudo que o mundo tem é mentira. O que é verdade é de Deus, não é do mundo. O que é do mundo é tudo mentira. O que você tem nesta vida, que é verdade, pertence a Deus. E Deus abençoou. O que é do mundo, que é produzido pelo mundo, é mentira. É tudo enganação. Como diz na Bahia, é embrulhar as pessoas. Outro detalhe: tudo que tem aqui, eu quero se fornecer paixão. Nós viemos na igreja por quê? Os cultos hoje, em vários grupos, é paixão. Eu vou naquela igreja, porque tem a música que eu gosto, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero ter um frevo religioso lá dentro. Está vendo aqui? Paixão. Se não tiver paixão, então não adianta. O mundo fornece isso. Veja bem, queridos irmãos, amamos a religião? Sim, desde que forneça paixão. Eu quero aquele santo ali, porque ele pode responder meus desejos, ele pode me abençoar. O mundo vive disso. Eu tenho estes dias, eu não sei que dia foi dessa semana, acho que foi anteontem, o vizinho que mora em frente da minha casa, ele abandonou a esposa, maltratava a esposa,
vive com outra mulher agora, ela tem um filho. Eu sempre o tratei como se ele fosse meu filho. Eu parei perto dele, estava no carro e ia descer. Vocês estão vivendo juntos, sem ter casado? Não, seu Davi. Deus quer nossa felicidade. Felicidade no pecado. Os irmãos estão percebendo como os homens querem ainda a aprovação de Deus, dizendo que Deus quer a felicidade no pecado. Esse Deus que eles estão pensando é o diabo. Eu conheço alguém que eu batizei aqui na igreja, que está vivendo assim. E quem pode dizer, eu sou a igreja, nós somos a igreja, para viver nos seus pecados. Está vendo? Paixões, terebinto. Vamos adiante. Então, o que é que nós amamos? Amamos a bebida, a comida, o sexo, as amizades, descanso, passeios, porque essas coisas, elas se revestem de paixão. Os irmãos percebem que o mundo vê assim. Os crentes, essas coisas estão dentro do seu devido lugar, dentro do seu padrão de santidade, elas são úteis. Os crentes veem utilidade, os ímpios veem paixão. Então os irmãos percebem que esse é o mundo dos ímpios, e que neste mundo ímpio perverso, os homens vivem abaixo dos animais. Está vendo? Os animais vivem para aquilo que é instinto. Os homens se rebaixaram tanto que eles são dignos do inferno. Enquanto os animais morrem, acabou. Os homens morrem e vão para lá, para o inferno. Em segundo lugar, nesse ponto aqui, há uma busca pela paz. Onde há isso aqui? Vamos voltar ao texto. 57. Versículo 5. Eu já falei da primeira parte, que vos abrasais na concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Tem duas lições aqui. Eu creio, irmãos, que nós vamos ficar basicamente nesse versículo 5. Busca pela paz. Onde está aqui? Veja o versículo. Debaixo de toda árvore frondosa. Agora veja a ideia. Vocês percebem que os ímpios estão sempre buscando paz? O resultado do pecado é tão desastroso, o efeito do pecado é tão mortífero, tão terrível, que imediatamente após o pecado, eu quero uma árvore frondosa na minha vida. É chamado busca pela paz. Então, o que é que os ímpios fazem? Eles querem continuar tendo sentimento de bem-estar no mundo. Como fazem isso? Primeiro, uma busca por segurança, de tal maneira que eles não querem ouvir de juízo. Os irmãos percebem que nossos dias está assim. A palavra amor tomou conta de tudo. Não se pode falar em julgamento hoje. Não se pode falar mais em punição. Não se pode falar mais em disciplina. O que é falado hoje, o que sai dos lábios de hoje é amor, paz, até dentro das igrejas. A paz, a paz. É que eles querem dizer, não tenho guerra. Então, todo mundo agora é amigo.
amigo, 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 amigo. Eles querem paz. Eles querem uma árvore frondosa onde eles podem sentar. Eles querem sentir que estão bem. Então eles procuram uma igreja também. Eles podem procurar e vão achar. Satanás espalha isso para todo lugar. Um falso profeta que diz: vou te abençoar. Pode dar o seu dinheiro aqui, Deus vai lhe abençoar. Então eles vão. O horror do pecado é tanto que eles correm à busca de um lugar onde eles sintam paz. Normalmente vemos isso hoje. Eu quero um lugar onde posso ficar também, à beira de um rio. Eu quero um lugar onde eu possa ficar descansando, visitar meus amigos, visitar meus parentes. Eles estão correndo de um lado para outro à busca de uma solução para sentir paz. A vida do ímpio é tão miserável no pecado que eles correm para um lado, para outro. Você vê o ímpio indo à busca disso e daquilo neste mundo. Eu quero paz. E no final desse capítulo, o último versículo 21 desse capítulo, o que Deus diz: para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. Então, queridos, corremos da paixão para buscar um alívio na consciência. Para que Deus, eu quero um Deus que me dê alívio numa consciência pesada. E não tem. Queridos irmãos, eu estou pregando isso aqui para mostrar para os irmãos o quanto o mundo está agitado, o quanto o mundo é um caldeirão fervente, enquanto homens, mulheres, jovens, meninos e meninas estão sendo empurrados para lá, pela ventania do inferno. Eles estão sendo sacudidos de um lado para outro, buscando paz aqui, paz ali, não tem. E nós estamos orando de cá: Deus, mostra o pecado a este povo. Deus, vem visitar este povo. Tem misericórdia deles. Não há resposta. Não há. Nem na minha igreja. Eu não tenho resposta para os pecadores aqui. Os irmãos não me veem pregando, falando da minha igreja. Nem no Facebook, nem nas pregações. Porque não tem resposta. Eu citei para os irmãos daquele médico que foi para John MacArthur, lá nos Estados Unidos. Ele era um judeu. Ele sentou no escritório do pastor John MacArthur e falou: minha vida está uma miséria. Eu tenho uma clínica de aborto. Eu não aguento mais. O que é que eu vou fazer? Eu tinha a minha primeira esposa, eu deixei. A segunda também. Vivo com outra agora. Pastor João, muito sábio, ele disse: eu não tenho resposta para você. Parece que jogou desespero nele. Mas ele pegou a Bíblia e falou: quero que você leia o Evangelho de João. Aquele homem judeu foi para casa, leu João e leu Romanos, e voltou com o coração explodindo de alegria para falar. Falei: eu li João e descobri que Jesus é Deus, e li Romanos. Então aquele homem estava satisfeito, ele conheceu a Cristo. Falou: fechei minha clínica de aborto, voltei para minha esposa. Incrível. Olha o que Deus faz, queridos, quando o Senhor entra em ação. Olha a maravilha do Evangelho. Nós estamos falando com ímpios, homens e mulheres vivendo atirados neste vale de dor, de pecado. Não tem resposta no mundo. Não tem paz aqui. A resposta está no grande Salvador e Senhor, que morreu para salvar perdidos. Vem, pecadores, vem. Você está cheio de pecado. Cristo é maravilhoso.
O sangue dele lhe purifica. Não tem resposta em psiquiatra. Não tem resposta naqueles que querem fazer você assentar e ver seus problemas interiores. A Bíblia mostra tudo. Cristo Jesus veio sanar com o pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Então, que momento precioso para que você, meu amigo, curve-se perante o Senhor, confesse a Ele sua miséria, seu coração terrível, endurecido, embrutecido contra Ele. Confesse, chegue para Ele em quebrantamento. Ele desce do céu para conversar com pessoas assim, humilhadas, para dar salvação. Olha que trabalho glorioso desse Senhor. Que Ele aplique a sua palavra nesta noite aos corações.